Nosso sonho é o Brasil. Você falou muito de uma posição crítica, propositiva, que forneça alternativas, que discuta soluções, né? Que discuta os problemas, enfim, que contribua para o governo de alguma forma, porque, na verdade, o governo, o país, ele é formado por essa situação que está no poder, mas essa situação acaba sendo auxiliada pelas próprias críticas bem feitas que a oposição possa oferecer a ela, né? Na verdade, o que a gente tem desde o início desse governo, desde o início desde o resultado das eleições, não é bem uma oposição. Eu não chamaria de oposição, eu não chamaria nem de crítica. Eu acho que é uma tentativa de desestabilização. Desde o início, nós temos uma tentativa de desestabilização do governo, de criticar aquilo que o governo faz só porque veio do governo. Porque é o Lula. Eu acho que eu sou uma pessoa. Não dá para me chamar de petista. Eu faço oposição ao PT desde sempre. Quem me conhece sabe que eu faço oposição ao PT desde sempre. Eu tenho uma visão muito crítica ao PT, né? Mas eu não vou criticar tudo que venha do PT e do governo do PT só porque veio do governo do PT. A gente tem que ter foco naqueles que são os interesses nacionais, ver se aquilo que está sendo proposto ele está de acordo ou não com os interesses nacionais, com o interesse do povo brasileiro, e caso não esteja de acordo com os interesses do povo brasileiro, na medida em que não está de acordo com os interesses do povo brasileiro, a gente tenta oferecer correções, faz críticas e propõe correções, né? Mas quando as pessoas elas entram nessa tentativa de desestabilização, desestabilizar por desestabilizar, falar mal por falar mal, se o governo faz uma proposta, eu serei contra, eu vou criar uma teoria da conspiração por trás dessa proposta do governo, só para dizer que esse governo é um governo apátrida, que não vai acrescentar nada à nação. Eu vou fazer contraposições às propostas do governo a partir de memes. Aquilo que o Rogério falou de lacrações, eu vou distorcer, eu vou fazer conspiracionismos e vou propor um meme para tripudiar em cima dessas soluções que o governo está propondo, ou para distorcer alguma alternativa que o governo está propondo. Então, isso aí tudo é muito deletério, não ao governo Lula, mas é deletério aos interesses do Estado brasileiro, é deletério ao povo brasileiro e é deletério também ao nacionalismo. Claro. Porque o nacionalismo, em vez de ser uma força de coesão, uma força que direciona o debate rumo aos interesses legítimos da sociedade brasileira, ele acaba sendo uma força de corrosão. Ele acaba sendo utilizado para ficar tentando puxar o tapete de quem está no Palácio do Planalto. Era o Bolsonaro, agora é o Lula, eu não gosto dele, então eu vou ficar tentando puxar o tapete porque eu sou mais nacionalista que todo mundo, né? E também parte de uma concepção equivocada sobre a vida política, que é a ideia de que existe um mal absoluto, né? Esse governo é um mal absoluto, nele não existe nada que preste, nesse governo não existe proposta nenhuma que possa acrescentar ao nacionalismo, nesse governo não existe proposta nenhuma que possa ser mobilizada em prol da nação. Então é um governo de mal absoluto, nada presta e eu posso simplesmente atirar nele, que eu vou estar que eu não vou estar dando tiro no pé, nem vou estar acertando o próprio país. Quando, na verdade, muitas vezes esse tipo de oposição macula o nacionalismo e também atinge a nação e o povo brasileiro, né? O Rogério deu vários exemplos aí de medidas do governo PT que estão sendo atacadas a priori, sem que se pense, sem que se reflita se elas são alternativas viáveis, até que ponto são viáveis e até que ponto podem ser melhoradas. Não, se parte do princípio de que elas são todas uma porcaria, porque elas têm porque elas partem de um movimento com pautas apátridas e elas têm que ser derrubadas de toda e qualquer maneira. Agora eu pergunto, a quem interessa essa tentativa de desestabilização? A quem interessa esse divisionismo? Com certeza não ao povo brasileiro. Com certeza, mas esse é o grande ponto, porque isso vem desde 2013. A gênese desse processo é a desorientação de 2013.
Aí, o que se sucede à desorientação de 2013 é a produção do ódio à política. Então, eu quero também reiterar, não há solução fora da política. Nós não estamos na África nos anos 60 ou nos anos 70, com os movimentos de libertação da Argélia, de Moçambique ou de Angola. Nós não estamos em um período na América Latina que, eventualmente, pudesse ser evocado em relação a vizinhos ou em relação à própria perspectiva do Brasil. Nem na Cuba de Fulgêncio Batista, a gente não está em Cuba. Cuba era uma ilha, é uma outra situação, quer dizer, você não consegue formar um grupo, né? É uma situação completamente diferente, o país continental, enfim, né? Exato, Alex. Eu vou até além. Além de dizer que não há solução fora da política, não há solução fora da institucionalidade. Então, eu quero reiterar que a institucionalidade e o debate de ideias, o debate político, e sim, precisam surgir novas lideranças que representem alternativas para a sociedade. É natural, porque nós estamos em um processo que, devido à polarização, a agenda não é positiva. A agenda é sempre a agenda do menos pior, daquele que, eventualmente, possa representar alguma coisa menos deletéria ou menos degradante para o país. Precisam surgir novas lideranças. Mas para que novas lideranças surjam, essas novas lideranças têm que estar calcadas em propostas, em debate de ideias. Porque eu lembro até, vou dar um exemplo aqui que pode parecer até um pouco tosco, mas quando o ex-presidente Collor detratou a indústria nacional, que a indústria brasileira fazia só porcaria, que os carros eram carroças, abriu a importação de carros importados, eu acredito que foi uma medida bastante equivocada, né? Ao invés de instituir aqui polos de desenvolvimento de matriz tecnológica, abriu aí com impostos baixíssimos para os carros importados. Então, quem ganhou muito dinheiro foi o importador do carro, mas, na realidade, foi um baque muito grande até para essa indústria, que também é já de caráter transnacional, mas que estava estabelecida aqui. Muita gente perdeu emprego no ABC, muita gente perdeu emprego na indústria de autopeça. A gente teve um desdobramento muito ruim. Então, o que está acontecendo? Eu entendo assim, os primeiros que fizeram negócio importando esses carros importados ganharam muito dinheiro. Depois veio uma leva, esse de forma extemporânea, de gente que tentou entrar nesse negócio, mas já havia uma saturação de mercado, depois teve aquele problema no final da década de 90 do câmbio, aqueles problemas da Argentina, do México, da Rússia, e aí muita gente acabou, ao invés de ganhar dinheiro, perdendo muito dinheiro com a importação de veículos. Então, quem está querendo surfar na onda da polarização agora vai encontrar uma sociedade que vai ser refratária. A sociedade não quer mais esse negócio. A sociedade está saturada de posições ou de situações que vieram, inclusive, do outro governo e que foram motivo de sua derrota. Claro, a diferença foi pequena, mas da mesma forma que em 2018 Bolsonaro foi eleito porque havia um sentimento de antipetismo, a gente pode discutir as razões pelas quais existia, se foram erros, mais opinião publicada que virou opinião pública, ok. Mas no ano passado, o Lula foi eleito em função do desgaste do governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro teve um comportamento descabido em muitas searas, inclusive pelo problema do comportamento, pelo menos a nível retórico, extremista. Eu digo extremista a nível retórico, porque essa história de antissistema, sou contra o sistema, eu não conheço em nenhum lugar do mundo governo antissistema. Poderia até, eventualmente, discutir se seria útil ou não que houvesse um governo antissistema. Mas não existe governo antissistema. Isso nem na Alemanha, nem na Rússia, nem na China, nem na Índia, nem nos Estados Unidos, em lugar nenhum do mundo existe governo antissistema. Todos os governos têm sua relação com a farmacêutica, com a química, com a petroquímica, com a petrolífera, até o governo da Coreia do Norte tem. Então, nós não podemos imaginar que o problema seja uma questão de sistema contra antissistema. Isso é bobagem. O Orbán tem, o Bukele tem, todos eles têm ligação com o sistema. A Rússia nem se fala, né? A Rússia nem se fala. É porque tem gente que pensa que o governo Putin é um governo antissistema também, né? Quer dizer, é uma coisa assim, quando a gente tem, sei lá, 14 anos, 13, né? Acreditar nisso, assim, que tem um governo antissistema. O governo é o sistema, né? Quer dizer, o governo para um povo, o governo é, de certo modo, a encarnação do sistema, é onde o sistema se estabiliza, né, etc. Então... O Brasil ficou doente com mentira, com populismo, com exploração de alguns ramos das igrejas neopentecostais, com toda uma maquinaria de
desqualificação do debate. Uma maquinaria de desqualificação do debate. Inclusive, alguma coisa que muita gente refuta, mas que eu particularmente vivenciei, que é a história da milícia digital. Porque quando eu revelei meu voto no segundo turno, ato contínuo, eu fui atacado, inclusive com questões de caráter étnico, por contas, muitas delas que eram recém-estabelecidas. E em hordas, não foi uma coisa aleatória, com textos muito parecidos, com textos muito semelhantes. Este negócio aí de dizer que nós temos uma divisão na sociedade entre o bem e o mal é parte dessa doença, dessa parcela extremista da sociedade brasileira que, ao meu ver, está muito distante do nacionalismo. Isso não é nacionalismo. Falar que, por exemplo, criaram aí contas vinculadas aos filhos do ex-presidente, utilizando o nome Brasil Soberano, soberania, bandeira do Brasil, e agora eles se apropriaram de um discurso que diz que é anti-imperialista. Isso é um impropério à inteligência, um show de besteira, né? A inteligência das pessoas. Bolsonaro passou 4 anos batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos e agora seus seguidores, que já diziam que era um antissistema, e o Bolsonaro, que dizia para as pessoas não se vacinarem, tomou vacina, é interessante, né? Eu não estou entrando no mérito, tá? Não estou discutindo a questão da vacina. Mas estou dizendo o seguinte, ele dizia para não tomar vacina, parece que tomou vacina, ele dizia que era contra as pautas ESG e assinou várias medidas relativas a essa pauta, né? Então, é discurso retórico de divisão da sociedade, dizendo desde o início que a grande divisão da sociedade brasileira era entre direita e esquerda, né? Absolutamente infundado. Quero deixar um abraço grande para o comandante Robson Farinazzo, que, à custa também de sacrifício pessoal, tem feito um trabalho que eu julgo também é muito didático, é educativo, no sentido de propor para que as pessoas entendam, enxerguem que o debate ele não é um debate entre o bem e o mal, que ele não é um debate entre o sistema e o antissistema, que nós precisamos de uma oposição, mas essa oposição precisa ser propositiva. Nós também precisamos disputar dentro do governo, qual seja o governo, qual seja. Nós precisamos disputar dentro do governo, através da conscientização da comunicação, que também é uma forma de exercício político, nos grupos, a proposta do que a gente defende, por exemplo, em relação à questão da Petrobras. Se a gente partir da premissa, o Lula está dizendo que vai acabar com o PPI, mas não vai acabar coisa nenhuma, então acabou o debate. Outra coisa é a gente dizer, olha, Lula, nesse negócio a gente está fechado contigo. Na questão do PPI, nós estamos fechados com você. O que você precisar, se precisar convocar uma manifestação, se precisar convocar, enfim, os nossos seguidores, as pessoas que estão aqui para mostrar, para chancelar para os seus representantes parlamentares que nós estamos fechados em relação a essa questão, esse é o caminho que alguém que é responsável, que gosta do Brasil e que quer um Brasil para todos, que é verdadeiramente ligado à pauta da centralidade da questão nacional, tem que trabalhar. Agora, se disser, olha, é tudo mentira, é tudo obra da CIA, é tudo obra do imperialismo, é o Biden, aí acabou o debate. Não tem debate. Aí nós vamos tentar entrar num nicho de bolsonarismo, né, para mim, de forma extemporânea, que vai nos colocar na posição não apenas de caráter disruptivo, mas vai nos colocar também perante a sociedade, a amplos setores da sociedade, como uma força, eu diria quase que exótica, em tempos, na realidade, de que isso é o que a gente menos precisa. É o que a gente menos precisa. Então, é importante disputar pautas dentro do governo, para aqueles que julgam que dessa forma seja mais produtivo, e aqueles que não julgam que seja assim o melhor caminho, que seja mais produtivo, que façam propostas com uma oposição que pode ser cerrada, mas tem que ser responsável. Não pode fazer oposição com meme. Não sei se foi o André ou o Alex que falaram, mas não, é oposição com meme, a oposição com xingamento, é a oposição lá de 2013, do descredenciamento da política. São todos iguais, é tudo ladrão, não precisa ter prefeito, não precisa ter deputado, não precisa ter Supremo. Então, é o outro lado da ancapização da política, não é? É o outro lado da ucranização e, certamente, o maior prejudicado é o Brasil.